Então, tá bom. Começando, vocês já estão vendo na tela, então, a apresentação desse ano. Então, para começar, acho que a gente pode iniciar, Rafa, por favor. Então, um pouquinho sobre a história e os objetivos do projeto nesse ano. Então, o projeto Vamos Ler Geração Digital, ele é um projeto de mídia, educação e novas tecnologias aqui do Grupo A Rede, de Ponta Grossa. Ele está entrando em 2024, no seu 17º ano, então, ele existe então desde 2008, com formatos diferentes, até chegar nessa roupagem atual, com o trabalho com mídias digitais e novas tecnologias. A gente tem um reconhecimento, então, de prêmios regionais, nacionais e internacionais, e durante esses 16 anos a gente atingiu mais de 100 mil alunos, passando por aí 35 municípios, então é um projeto também que tem uma base muito forte e que leva e consegue ajudar a educação há muito tempo. Um pouquinho sobre os nossos objetivos. Então, para começar, o projeto Vamos Ler, ele é baseado na autonomia dos professores e num trabalho conjunto da gente, coordenação e equipe do projeto, com as secretarias de educação e principalmente o corpo docente. Então, o projeto jamais ele vai cobrar ou impor materiais ou impor cobranças com os professores. É sempre uma conversa, uma mediação, sempre buscando a melhor forma que a gente possa auxiliar o trabalho desenvolvido em sala de aula e também com as ferramentas que o nosso projeto oferece. A gente busca também dar visibilidade às escolas e oferecer materiais exclusivos, que depois eu vou estar detalhando também na sequência, e fomentar e capacitar, então, profissionais e alunos para o uso das mídias na educação. Vamos seguir, Rafa. Então, começar agora a falar um pouquinho sobre o nosso cronograma. Então, nesse momento, agora a gente está em fevereiro e março, a gente está realizando as formações presenciais e online, como essa aqui no Google Meet, com os educadores. O projeto ele tem o seu início, então, no mês de março, no dia 4, e segue o seu primeiro semestre até o dia 29 de junho. Aí a gente tem uma interrupção de um mês, né, também período que abarca as férias escolares, retornando no dia 28 de julho, seguindo até o dia 29 de novembro, encerrando assim o seu segundo semestre. Aí, de março a outubro, a gente também tem, então, durante todo o ano do projeto, a participação dos educadores e educandos no concurso de blog de 2024, que eu também vou explicar melhor na sequência, detalhadamente. Entre outubro e novembro, a gente faz a divulgação dos vencedores e premiados no concurso de blogs escolares de 2024. Entre novembro e dezembro, a gente tem, então, essa premiação, a gente vai até os municípios e realiza um evento presencial, então, com a turma vencedora, o professor vencedor, normalmente na escola premiada, e aí também a gente recebe o secretário de educação, o prefeito, enfim, é um evento muito legal que premia, então, todo o trabalho realizado ao longo do ano pelas turmas. E aí, na segunda quinzena de dezembro, a gente faz o envio da certificação dos educadores pela participação ao longo do ano no projeto. Aqui é uma parte muito importante, então, como participar efetivamente do projeto. A nossa segunda parte dessa oficina, ela detalha bem essa questão de envios, mas aqui eu vou já começar a explicar alguns pontos. Então, para você enviar um trabalho para a gente, seja por e-mail ou WhatsApp, e eu vou também adentrar esse ponto depois, é importante que inicialmente tenha, então, a identificação com o cabeçalho. Algo bem simples, então, cargo, nome da professora, o professor que realizou a atividade, a turma, a escola e um título que consiga, então, dizer, né, como a atividade foi realizada. Aí o relato de como ela foi desenvolvida, ela pode ter o mínimo de 500 caracteres e o máximo de 2.500 caracteres sobre o trabalho desenvolvido. A gente pede o envio mínimo de uma foto ou vídeo e o relato ele precisa ser individual, ou seja, cada professor ele só contará, né, cada trabalho só contará para o educador que relatar. Aí, em caso de um trabalho coletivo realizado por mais turmas, com professores unindo esforços dentro dessa atividade, a gente pede, né, e aí para contar para a certificação e para a publicação, que cada professor faça o seu próprio envio. Podemos seguir. Então, aqui, outros procedimentos importantes. A gente trabalha, então, com o envio máximo de uma atividade por quinzena. Aqui, por exemplo, a gente tem o exemplo do mês de abril e maio, então, a gente abre a primeira quinzena do dia 1º até o dia 15, e aí do dia 16 até o dia 30, e assim sucessivamente ao longo do ano. Também, durante o ano em que o projeto é o período de trabalho do projeto nesse ano, o envio máximo por educador são de 10 trabalhos, aí tendo um máximo de 50 fotos e 20 vídeos. Um procedimento importante que a gente destaca, e é um pedido especial mesmo, é para nunca inserir fotografias ou vídeos dentro de documentos de Word ou PDF,
porque isso acaba, às vezes, impedindo que a gente utilize esses materiais pela perca de qualidade ao extrair dos documentos. E aí também outro pedido especial é para não enviar produções e trabalhos sem elementos humanos, então apenas fotos das atividades sem os alunos. A gente dá muita preferência e pede encarecidamente para os professores que tenham cuidado ao realizar as fotos e os vídeos para que os alunos estejam presentes, tanto no processo de realização do trabalho, quanto em apresentações e afins. Aqui, então, a gente já tem que seria um esboço, né, um exemplo de envio. Então, como eu expliquei, a gente tem ali no topo o cabeçalho, então o nome da professora que realizou o trabalho, a escola, a turma e o tema, né, o títulozinho que a gente comentou. O número de alunos é opcional, não é um ponto fundamental e obrigatório. Aí a gente tem o relato corrido mesmo, um texto que vai explicar como que a atividade foi realizada em sala, como que tudo se desenvolveu, a empolgação dos alunos, enfim, como que a atividade foi desenvolvida. E aí, na sequência, a gente tem o envio das fotos ali, vídeos separado do texto. Então, os trabalhos, eles podem ser enviados por 2 caminhos, tanto pelo WhatsApp, que é o meu WhatsApp pessoal, que a gente vai ter o contato durante todo esse ano, e também pelo e-mail do Vamos Ler, né? O e-mail desse ano é vamosler2024@gmail.com. Aqui uma parte muito importante, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre a certificação agora. Vocês estão vendo que a gente tem aqui 2 tabelas, né? A divisão por mídia e geral. E aí, na sequência da apresentação, eu vou detalhar o que são cada uma dessas categorias, mas basicamente cada trabalho publicado que cumpra os requisitos que eu comentei anteriormente, ele renderá uma certificação de 10 horas. Então, cada trabalho equivale a 10 horas para uma carga horária máxima de 100. Como a gente explicou, podem ser até 10 envios. A exceção está aqui. Então, vale destacar que o envio máximo de atividades gerais é de 5 produções por educador. As atividades de mídia podem ter até 10 envios, desde que não ultrapasse a dezena de publicações. Então, como é que a gente vai trabalhar nessa parte? E aqui é que eu falei que eu vou começar a explicar o que são as 2 categorias. As atividades gerais, elas são todas aquelas atividades que abarcam também todas as atividades realizadas em sala. Então, independentemente de disciplina, qualquer atividade, ela é bem livre, o professor pode ter muita tranquilidade para trabalhar aqui. E as atividades de mídia, ela também tem toda essa liberdade para trabalhar, só que elas são aquelas atividades que incluem, então, as ferramentas que o Projeto Vamos Ler oferece, como as videoaulas, o Jornal da Manhã impresso ou online, todas as matérias que estão no portal A Rede, enfim, um material bem extenso que a gente também vai detalhar na sequência. E aí, outro ponto que compõe as atividades de mídia são, então, as entrevistas realizadas pelos alunos. Então, basicamente, essas são a grande diferença. Esse acaba sendo um dos pontos que mais gera dúvidas entre os professores, então, desde já eu reforço, sempre que houver algum questionamento, alguma dúvida sobre como a atividade pode se enquadrar, basta entrar em contato com a coordenação do projeto e aí a gente vai conversar e vai passar as orientações certinhas. E aqui só um exemplo, né, de como essa divisão pode ser feita. Então, podem ser enviadas 6 atividades de mídia, 4 gerais, 7 de mídia, 3 gerais. As únicas impeditivos são um máximo de 5 atividades gerais e um mínimo de 5 atividades de mídia. Esse é o pacote que a gente está trabalhando esse ano. Pode passar, Rafa. Então, aqui, para a gente detalhar e arrematar essa parte do que são os trabalhos com mídia e os envios gerais, então, as produções que utilizam, por exemplo, as videoaulas do projeto Vamos Ler, o Jornal da Manhã, na versão física ou digital, matérias ou materiais presentes no site do Portal A Rede, como notícias e outros recursos, né? Aqui a gente cita o anuário como um exemplo, também temos a questão de crônicas, uma série de conteúdos que você pode buscar no portal, e aí, como eu comentei, qualquer trabalho que possua uma entrevista gravada ou feita por um aluno. Aí o tema é livre e pode ser encaixado dentro de qualquer atividade, de qualquer disciplina. Então, essas são as atividades que compõem o trabalho com mídias. E aí, os envios gerais são toda atividade regular, trabalhada em sala de aula, em todas as disciplinas. Os professores e os alunos escolhem os temas e opções de trabalho, então, que a gente sempre cita, né, com temáticas como campanhas de conscientização, datas comemorativas, entre outras. Aqui não existe nenhuma restrição, é o trabalho livre habitual realizado já em sala de aula. E aí, como eu já comentei, falar um pouquinho especificamente e detalhadamente sobre o concurso de blogs escolares desse ano. Então, o concurso de 2024, ele premiará uma turma por município, ou seja, o professor e todos os alunos dessa classe. Por isso, a gente sempre reforça para não deixar de participar, né? E um dos principais critérios, então, para esse ano, é a frequência de envio, o uso de materiais do projeto, a participação dos alunos, o envio de 5 trabalhos, no mínimo, a atenção aos formatos que a gente está apresentando hoje aqui, e aí, no final do ano, de todo esse processo,
as notas serão atribuídas para uma comissão aqui do Grupo A Rede, que está no nosso regulamento, que a gente vai também disponibilizar no nosso site, para que vai definir a melhor turma, né, com o melhor trabalho realizado ao longo do ano de 2024. Então, um pouquinho dos nossos recursos, né? Como eu falei, no terceiro momento dessa nossa oficina, a gente vai detalhar e mostrar aqui todos os nossos recursos, para que os professores consigam entender melhor. Mas, basicamente, né, a gente tem, então, o trabalho com o Jornal da Manhã Online, onde a gente vai oferecer um login e uma senha para cada uma das escolas do município. Então, todos os alunos podem ter acesso diariamente à versão do Jornal da Manhã Online. A gente também tem conteúdos especiais desenvolvidos com parceiros aqui do projeto, que abordam inúmeras questões, então, desde programação com videoaulas, a conteúdos e lives especiais, focadas também não somente para produção em sala de aula, mas para formação de professores. Então, o projeto também oferece esse tipo de conteúdo. A gente tem os blogs escolares, então, que a gente tem um exemplo aqui do lado, né, essa foto maior que mostra, por exemplo, toda a atividade que for enviada ao projeto, ela vai ser publicada, né, que atenda aos pré-requisitos que a gente explicou hoje, ela é publicada no portal A Rede e também vai para um blog escolar que a gente cria para todas as escolas, e aí esse blog tem uma função também de um mural, né, contendo todas as produções da escola, fazendo um trabalho também de resgate desse material em um futuro, se for necessário. Aí as videoaulas também, que eu já expliquei, que a gente vai detalhar quando for mostrar as ferramentas. Pode avançar, Rafa. E aqui, para finalizar essa primeira parte, a gente tem, então, imagens, né, em sua maioria, das formações e capacitações do ano passado. Então, a foto de Palmeira também está aqui. E temos exemplos, né, da utilização das videoaulas em sala de aula e também um trecho, né, de um vídeo de uma das nossas videoaulas produzidas ano passado, que foi sobre a profissão de jornalista. Então, a gente encerra esse primeiro momento. Como eu falei, dúvidas que forem surgindo, por favor, vão indicando no chat ou abrindo o microfone, a gente vai parando. E aí, agora, vou pedir para o Rafa tirar essa primeira apresentação, para a gente adentrar naquilo que eu comentei, que é o nosso segundo momento dessa oficina, que é para falar um pouco, então, sobre a questão mais prática, né, sobre o modelo de envio e algumas questões mais, digamos, da produção mesmo, assim. Então, a gente está aqui, começando com um pouquinho do manual de participação, então, vamos ler. Pode trocar ali, Rafa, para fazer naquele esqueminha que a gente fez na outra, que eu acho que funciona melhor. Aí, então, deixa eu só responder uma dúvida aqui, enquanto a gente vai colocando a outra apresentação. Professora Gislaine, poderia nos enviar? Com certeza. Sim, professora, eu vou passar um formulário no final aqui da apresentação, da oficina, e aí todos os professores que se inscreverem, a gente cria o grupo de trabalho desse ano no WhatsApp e eu lanço todos esses materiais a partir já da semana que vem. Então, todas essas apresentações que eu estou passando aqui, os links para acessar as videoaulas, todos esses conteúdos, os links vão estar lá. E aí, algum elemento que a professora não achar nesses envios que eu fizer, pode entrar em contato diretamente comigo, que eu vou ajudando a professora a se encontrar, tá bom? Então, para começar, sobre o manual de participação. Então, os elementos, essa primeira parte é basicamente a explicação um pouco mais completa daquilo que eu já estava citando sobre o modelo de envio. Então, aqui a gente tem os elementos, né, o cabeçalho, a indicação do título, né, da atividade realizada, o relato, e aí as imagens ali, que a gente sempre frisa, né, com o máximo de um envio de 50 fotos e até 20 vídeos. Pode avançar rápido para a segunda parte. Aqui o exemplo completo, né, que eu já tinha mostrado na outra apresentação, e aí para quem e onde enviar. Então, como eu já citei, você pode enviar tanto no meu contato de WhatsApp, quanto no e-mail do Vamos Ler 2024, @gmail.com, são os dois caminhos de preferência aí dos educadores, como for melhor para cada um. E aí, né, sempre que a coordenação do projeto receber esses trabalhos, a gente notar que algum elemento ele não... Professora Ana Clara, não está aparecendo a apresentação. Professor, acho que está, para as outras demais, está tudo tranquilo, gente? Ou realmente é um problema que está acontecendo para todos? Puderem só dar uma indicadinha no chat aqui, que aí a gente vê. Para mim está aparecendo. Ótimo, professor, obrigado. Tem como dar um zoom só, Rafa, eu acho, na apresentação ali? Que aí eu acho que talvez seja isso. Faz o seguinte, faz como você tinha feito outra vez na apresentação, que aí os elementos podem correr mais rápido e a gente consegue passar. Ah, beleza, então. Tá normal. Vamos seguir assim, então, Rafa, só desce para a segunda parte lá, que é onde a gente estava. Isso. Aí. Que é só para citar um ponto ali de atenção no último, que é, então, sempre que a gente receber uma atividade, que a gente não perceber
que ela está com que ela não está padronizada, que ela está faltando alguma coisa, uma foto ou um vídeo, a gente vai sempre indicar para o professor, ó, está faltando isso, o professor, se conseguir retornar com isso aqui, aí é sempre assim. E quando a gente receber a atividade e não der nenhum retorno, é porque a atividade se enquadrou certinho dentro desse modelo que a gente está explicando. Pode avançar, Rafa. Aí aqui a gente tem um exemplo de um trabalho enviado por e-mail, então aí também, né, pode enviar o doc ali de Word ou PDF para a gente, pode também enviar o texto de relato no corpo do e-mail, como for o professor preferir, e aí os envios das fotos, bem tranquilo. Aí o terceiro ponto que a gente destaca nesse modelo de trabalho são os envios individuais e coletivos, que eu citei lá no comecinho da nossa primeira parte. Então, o trabalho para certificação e para publicação, tanto no portal quanto no blog, a gente pede que o trabalho seja enviado individualmente. Como eu falei, de forma alguma é um impeditivo que trabalhos coletivos sejam enviados. O que a gente pede é que os professores que participaram enviem o relato individualmente. As fotos e mídias podem ser compartilhadas, não tem problema, podem ser usadas mesmas. Mas o envio de relato do professor da atividade, a gente pede que seja individual, para também facilitar e a gente conseguir fazer a certificação de todos os professores que participaram. Pode avançar, Rafa. Aí aqui, então, como eu já citei, né, o exemplo de mais de um educador, as imagens, como eu já citei, podem ser as mesmas, e as matérias postadas, então, no portal A Rede e no blog escolar de forma individual, salvo atividades aí, então, que não sejam colocadas conjuntamente, elas serão também, né, naquele esqueminha que eu citei, sempre que a atividade chegar para a gente, ela vai direto para o portal e também para o blog escolar. Aqui a gente tem, nesse ponto 4, um cronograma de envios, então, as atividades, elas podem ser enviadas, como eu citei também na primeira apresentação, de forma quinzenal. Todos os trabalhos, então, que forem enviados fora desse prazo, a gente, da coordenação, vai entrar em contato e avisar as professoras, para que esse material seja reenviado na próxima quinzena. Então, sempre muito tranquilo, não precisa se preocupar, sempre que tiver alguma coisinha fora desse modelo, a gente vai sempre orientar os professores para que o trabalho seja feito seguindo essas normas que a gente está apresentando. E aqui a gente tem um exemplo, então, de como é que vão ser essas quinzenas, né? A gente tem a nossa primeira quinzena do dia 4 ao 15 de março, e a nossa última quinzena, então, do dia 16 ao dia 29 de novembro. E aqui só alguns pontos complementares, então, reforçar aqueles pedidos que eu já fiz na primeira parte, nunca anexar fotos dentro do arquivo de Word ou PDF, porque em muitas vezes a gente tem o relato de trabalho, mas a gente não consegue utilizar essas fotos e vídeos, então é um cuidado que a gente pede muito assim aos professores. Nunca enviar, como eu também comentei, né, foto apenas de cartazes e desenhos, sempre prezar pelo elemento humano, então os alunos na preparação, apresentação das atividades. E aí, a certificação ela será entregue ao final do ano letivo, provavelmente né, entre a segunda e terceira semana de dezembro, sem a possibilidade de antecipação, porque a gente precisa fechar todo o nosso cronograma para conseguir realizar esse trabalho de forma completa, tá bom? Agora, a gente vai para o terceiro momento, que a gente vai começar a mostrar um pouquinho, então, das nossas ferramentas. Pedir para o Rafa colocar primeiro o portal, né, do Vamos Ler, que está dentro do site do Portal A Rede. Então, aqui é onde vocês vão encontrar, basicamente, todas as produções de ferramentas que a gente oferece. Então, vocês têm as matérias, que a gente vai produzir a partir dos relatos que vocês nos enviam das atividades em sala. Pode scrollar um pouquinho para baixo ali, Rafa, só para mostrar tudo que a gente, né, todas as últimas matérias, que a gente tem a matéria que concluiu o ano passado, um material bem legal que a gente lançou com o Instituto MM, focado, então, para professores, uma formação para professores, a premiação que aconteceu em São João do Triunfo. E aí, lá na parte de cima, a gente tem, então, as várias abas, né, dentro do nosso site. Então, ali a gente tem o projeto para explicar um pouquinho da nossa história mais detalhadamente. A gente tem a aba de concurso, que é onde vão estar todo o regulamento, né, e a gente atualiza anualmente essa aba para ter todo ali o regulamento certinho do concurso, para todos os professores entenderem. Um pouco sobre a nossa metodologia, os relatórios anuais de trabalho que a gente atualiza constantemente. Então, se o professor ficou com alguma dúvida, quer entender um pouco mais de como o trabalho é realizado de um modo geral, pode consultar os nossos relatórios. Essa aba de videoaulas, eu vou pedir para o Rafa abrir ali para a gente, porque aqui estão todas as nossas videoaulas, né? Atualmente, o projeto está com um catálogo de mais de 100 videoaulas, tratando das mais diversas produções. Então, a gente tem aqui uma videoaula especial que aborda a história da imigração no Paraná, uma videoaula sobre a história da internet, aqui uma videoaula muito legal em parceria com a Unimed PG sobre o amor próprio, outro material muito importante, né, sobre a depressão,
onde a gente conta com a parceria do Instituto Mundo Melhor, que detalha com o psicólogo como abordar esse assunto com crianças. É um material muito bem produzido, mais um material de história sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra, enfim. É um catálogo muito extenso, os professores podem checar esse material, ver o que lhes interessa, o que pode lhes ser útil. Se não conseguir encontrar o material, está em dúvida se a gente já produziu um conteúdo, entre em contato com a coordenação, a gente vai orientar. E se a gente não tiver, pode ter certeza que a gente vai colocar como material para ser produzido na sequência. Outra aba que eu gostaria de abrir é a do JM Online, ali, Rafa. Porque, como eu citei, uma das ferramentas que a gente oferece é o Jornal da Manhã Online. Então, todas as escolas vão receber um login e uma senha para que todos os professores consigam, então, com esse material, acessar o Jornal da Manhã e aí ter esse material com vocês durante todo esse tempo. E aí, só esperar enquanto a gente vai colocando aqui, porque vai ser essa página que vocês vão ter acesso quando vocês entrarem. E aí, com o usuário e a senha, vocês têm acesso à edição completa, diária, do Jornal da Manhã para ser trabalhado em sala de aula com os alunos. Rafa, pedi para você colocar agora no Facebook para a gente, por favor, porque eu acho que é um dos caminhos também muito importante para os professores acompanharem as produções dentro do projeto. Aqui, perfeitamente. Então, aqui a gente faz as publicações diárias, então todas as matérias que a gente publica a partir dos relatos que os professores nos enviam, elas são divulgadas também aqui. A gente tem materiais especiais, como essa divulgação, essa publicação sobre o nosso retorno, está acontecendo hoje com as oficinas de capacitação aqui do município de Palmeira. Então, pelo Facebook, vocês conseguem acompanhar todas as nossas produções, as premiações, materiais especiais que a gente publica, está tudo no nosso Facebook. Também está no nosso Instagram, que eu vou pedir para o Rafa mostrar um pouquinho agora, que é onde a gente consegue também fazer ali uma divulgação um pouco diferente, dando atenção a alguns conteúdos especiais, mas a gente realiza um trabalho dessa divulgação mais, digamos assim, específica, né, via Stories. Então, todas as publicações, elas também recebem um carinho especial dentro do Instagram do Vamos Ver, com a publicação nos Stories, e aí materiais mais específicos vão também para o nosso feed. A gente está aqui mostrando um pouquinho sobre as redes sociais, para também mostrar para os professores onde eles podem acompanhar e ter acesso ao material para mostrar para os seus alunos, enfim, para ver como o seu trabalho está sendo realizado. Para finalizar, mostrar um pouquinho do YouTube, que eu acho que é uma plataforma que também funciona e ajuda bastante na questão de acesso às videoaulas e aos demais conteúdos que a gente vai trabalhar ao longo desse ano e oferecer. Então, aqui no YouTube do Vamos Ler Geração Digital, a gente tem todo o acervo de videoaulas, que eu já citei, que também estão no Portal A Rede. No Portal A Rede, naquela aba que eu mostrei, é possível fazer o download desse material, e aqui no YouTube não é possível. Então, lá no Portal A Rede, caso seja necessário fazer o download, é possível. Aqui no nosso YouTube também vai essa oficina de capacitação e todas as outras que já aconteceram nesse modelo no projeto, além de outros conteúdos especiais, como lives, enfim. É também uma ferramenta bem importante para a gente, com uma produção de conteúdo interessante. E, acho que eu te mandei mostrar o anuário, que eu acho que é um processo, um trabalho interessante. Esse é um dos nossos projetos especiais aqui do Grupo A Rede, que é o Anuário Socioeconômico da região dos Campos Gerais. Então, a gente trabalha com todos os municípios na produção de dados e materiais especiais. Então, aqui a gente tem todas as edições. E aí, o lançamento desse material acontece, de 2024, acontece agora, no início do ano, em abril ou maio. E aí a gente lança também um material, uma videoaula especial, orientando os professores a como utilizar. Como eu falei, ele é um material muito completo, com informações socioeconômicas de todos os municípios, com certeza a Palmeiras está incluído. Então, é uma fonte muito interessante também para a produção dentro de sala de aula. Então é isso, acho que a gente conseguiu passar um pouquinho por todos esses pontos. Como eu já falei, sempre que surgirem dúvidas durante o processo, e elas são mais comuns durante o processo, é só entrar em contato com a gente da coordenação, a gente conversa, está sempre à disposição para orientar os professores, para realmente tornar o trabalho o mais tranquilo possível. Quem tiver dúvidas, por favor, professores, já podem ir encaminhando aqui, a gente vai agora chegando no momento final, que é para realmente ter uma conversa sobre pontos que ficaram em aberto. E aí, como eu já comentei, eu vou encaminhar, até aproveitar agora, para já passar um formulário aqui. Esse formulário eu peço, por favor, que todos que participaram respondam ele, porque é um formulário de inscrição, então, para o Vamos Ler esse ano. E aí, a partir dessas respostas, a gente vai criar um grupo de trabalho no WhatsApp, e aí lá, como comentei, quando a professora Gislaine fez a pergunta,
eu vou disponibilizar todos esses materiais. Então, a apresentação geral, que está aqui na tela de novo, o modelo de trabalho, com 5 páginas, bem detalhado sobre como realizar os envios, além, claro, de todos os links para acesso e demais questões que vão surgindo dentro do projeto, tá bom? É muito legal, a gente teve um trabalho excelente nesses 2 anos que a gente já estava em Palmeira realizando o Vamos Ler. Esse ano a gente vai para o 3º ano, espero que a gente consiga manter esse trabalho e, como eu sempre gosto de reforçar, a gente como coordenador está aqui para fazer, tornar o processo mais tranquilo, deixar tudo de um jeito mais leve para os professores, porque a gente entende que é uma demanda, e são muitas demandas, né, e a gente está sempre com o intuito de não ser algo a mais, a gente está ali para ajudar e auxiliar os processos, e claro, né, dar visibilidade para trabalhos que acontecem em sala de aula, que são incríveis, e que muitas vezes não tem a publicidade, que às vezes os pais não conseguem acessar. Então é isso, gente. Por favor, se tiverem dúvidas, aproveitem o momento. Se não for agora também, como eu falei, eu estou à disposição para qualquer momento estar auxiliando vocês e conversando. E eu acho que a gente já consegue, né, ter uma base aqui com essas apresentações. Normalmente, o momento em que as dúvidas surgem e são mais, digamos assim, pertinentes é na hora da produção. Então, no envio, como vai se enquadrar a produção. Outro detalhe muito importante, a gente faz o controle anual, então, das produções. Sempre que o professor tiver em dúvida, estou com quantas atividades eu enviei, são quantas de mídia, quantas gerais, pergunta para a gente tem uma planilha atualizada o tempo inteiro com isso, com essas informações. Então, dúvidas também nessa questão de produção, de envio ao longo do ano, é só entrar em contato que a gente vai auxiliando também na medida do possível. Tá bom, gente? Agradecer muito pelo tempo de vocês, pela presença de todos aqui, e acho que é isso, gente. Se não tiver dúvidas, a gente pode começar a encerrar por aqui. Novamente agradecer, e todas e qualquer dúvida podem entrar em contato, a gente vai estar sempre à disposição para atender da melhor forma, tá bom? É isso, gente. Obrigado. Vou encerrar a gravação por aqui, e aí, na sequência, também, os demais professores que não conseguiram acompanhar, a gente disponibiliza esse material. Lembrando, reforçar, só para finalizar rapidinho, a questão aqui do formulário, todos que puderem responder, a gente agradece bastante, e aí porque a partir desse material que eu vou conseguir gerar o grupo, então, no WhatsApp também, para a gente seguir os trabalhos ao longo do ano. Novamente,